Poder fazer escolhas significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. E o Sebrae abre as portas para pessoas que escolheram a independência e transformaram sonhos em projetos de vida, que ajudam a gerar empregos, desenvolver a sua comunidade e a transmitir a cultura empreendedora no país. Um lugar onde todos têm liberdade para escolher, inclusive escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Chegando no planeta C56, temperatura extremamente alta, 0% de água. Planeta D564, sem rastro de terra, tempestade de pó de magnésio. A gente vive buscando em outros planetas o que não valorizamos no nosso. Por isso, o Mercado Livre criou uma nova seção, só com produtos sustentáveis. Porque comprar de forma consciente é cuidar do futuro. Mercado Livre, o melhor tá chegando. A moda muda todos os dias, assim como nós. E já que é para se reinventar, por que não começar pelo seu estilo? Repensar a moda, a atitude, o planeta. Isso é Rê. Olá, nós vamos começar mais um painel do Brasil Econ Fashion Week, um painel super importante onde a gente vai discutir empreendedorismo e igualdade racial. O objetivo desse painel é a gente apresentar alguns projetos, né, focados em antirracismo e igualdade racial, que estão em andamento em alguns locais do Brasil. A gente tem a oportunidade aqui de ter duas palestrantes de locais diferentes. Eu me chamo Suzana Matos, eu sou analista do Sebrae do Rio de Janeiro, sou eu que faço as ações de empreendedorismo negro no Sebrae do Rio de Janeiro. Eu sou negra, né? Minha pele é negra média, corzinha de canela, sim. Eu tenho dread no cabelo, um pouquinho acima do ombro. O dread ele é bem repicadinho. Eu estou usando um anelzinho no dread. Eu estou com um batom roxo bem escandaloso, porque eu gosto de batom escandaloso. Estou com um brinco vermelhaço aqui com a África. E eu estou com um kimono com o símbolo do feminismo negro, porque eu achei importante colocar esse kimono hoje, já que a gente vai falar de igualdade racial e são as mulheres, né, que estão no painel. Eu sou antropóloga também, já trabalho no Sebrae há 7 anos, tá? Numa área que é especializada em fomento de projetos de inclusão produtiva para grupos socialmente vulneráveis. Dentre esses grupos, a gente atende empreendedores negros, tá? Não só o Sebrae do Rio de Janeiro, mas Sebrais de outros estados, eles possuem ações para empreendedorismo negro. Não são todos, mas quem quiser saber, no final eu passo contato para saber se no seu estado tem, tá? Agora, Carol Barreto. Boa tarde. Desculpa. Oi, Suzana. Oi, Fernanda. Todas as pessoas que estão nos assistindo e nos escutando. Eu sou Carol Barreto, falo aqui da Bahia, do interior da Bahia, de Santo Amaro da Purificação, minha terra de origem. Estou soteropolitana, sou mulher negra, de pele clara, cabelos crespos, encaracolados, com mechas descoloridas nas pontas, preso de um lado. Estou maquiada com um batom vermelho, que me dá um senso de potência naquele dia que eu não estou muito cheia de energia, com algum iluminador dourado no rosto. Estou vestindo uma belíssima camisa de origem senegalesa, tradicionalmente masculina, com um tecido estampado em tons terrosos, com amarelo, verde, azul, marrom, ocre, e com um bordado de linha branco que decora a gola e uma abertura de um decote.
Tenho um anel nas mãos, estou com fone de ouvido branco e me arrumei aqui para esse momento importantíssimo, que é falar sobre hierarquias raciais e empreendedorismo, né? Muita gratidão de estar aqui com essas duas mulheres incríveis, Suzana Matos e Fernanda Gonçalves, e muito grata ao Brasil Eco Fashion Week pelo convite. Já falo também da minha mini bio. Sou professora do Departamento de Estudos Feministas e de Gênero da Universidade Federal da Bahia. Integro, infelizmente e felizmente, um quantitativo de 3% de mulheres negras que compõem o corpo docente dessa universidade federal, situada na cidade de Salvador. E se a gente fosse contar o quantitativo de mulheres negras de pele preta e de pele preta retinta, provavelmente ainda será muito menor. Sou modativista, termo, conceito e metodologia que construí para intitular o meu trabalho, que está entre, né, as militâncias feministas, antirracistas, interseccionais e as construções de processos criativos decoloniais no âmbito da moda. E a partir dessa construção desse ativismo na moda, resultado, né, de todas as portas fechadas pela estrutura racista brasileira da sociedade de uma maneira geral, que obviamente são replicadas no universo do design, das artes visuais e acadêmicos, assim como todos, né, a partir da união dentre várias mulheres negras como eu, né, dos nossos investimentos, elaboramos uma carreira internacional entre passarelas de Senegal, Angola, França e algumas galerias de arte entre Norte América, continente africano, e no Brasil isso foi chegar bem depois, praticamente, sei lá, uns 2 anos. Então é sobre isso que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho. Seu microfone, Suzana. Boa tarde, Fernanda. Agora é com você. Estão me vendo? Boa tarde. Meu nome é Fernanda Gonçalves. Eu sou filha da Augusta e do Oscar. Eu tenho 55 anos. Sou preta desde que eu nasci. Minha pele é mais clara, né? Tem o tom, né, da Suzana, da Carol, mas dentro da minha casa eu sou a mais preta. Tenho os olhos verdes, tenho dreads grisalhos e tô com o meu peito, com a minha África querida, que eu acredito e é da onde eu tiro toda a minha inspiração. Sou uma empreendedora nata, eu tenho uma marca de moda chamada O Verbo, etc e tal, e há 3 anos eu faço parte de um edital, né, do Sebrae. O Sebrae deu essa oportunidade, e há 3 anos eu fundei um coletivo de moda, né, que passou por diversas transformações e continua passando, né? Eu estou muito feliz e muito grata de estar aqui com a Carol e com a Suzana, que são pessoas que eu tenho muita admiração. Estou super grata ao Brasil Eco Fashion por essa oportunidade, por esse convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui e vamos, que a gente tem muita coisa para falar. Tá sem som, Suzana? Tá sem som. Eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica, tá, da mesa. A gente vai dar 10 minutos para cada empresária falar sobre o seu projeto e depois eu, representando o público, vou fazer algumas perguntas, uma pergunta para cada uma e uma pergunta geral para as duas, tá? Que vocês vão ter 5 minutos para responder e fazer as considerações finais, tá? Mas eu vou ajudando vocês a controlar o tempo. A gente podia manter a ordem alfabética para começar, né? Eu estou curiosa, Carol, para saber aí o que é o moda ativismo. Eu também.
conceito que é? Fala pra gente aí, apresenta pra gente o que você está aprontando aí na Bahia. Então, são alguns anos de apronte, Suzana e Fernanda. E agora, na construção da tese de doutorado, onde eu tenho pensado sobre as relações entre moda e os ativismos feministas e antirracistas, eu tive essa necessidade de conceituar, né, aquilo que eu vinha fazendo, tanto teoricamente, né, nas provocações que eu vou elaborando como docente da Universidade Federal da Bahia, como pesquisadora. Fui professora em design de moda por mais ou menos 8 anos, entre cursos de graduação, cursos técnicos e pós-graduações. E a partir dessa interlocução nessas duas e diversas, né, áreas de estudo que são interdisciplinares e transdisciplinares, eu passei cada vez mais a misturar a minha atuação como docente, como pesquisadora, como artista visual, como designer de moda autoral e como ativista. Então, foi ainda num curso de graduação em design de moda que a gente começa a primeira experiência, né, de laboratório criativo compartilhado, que eu intitulo como modativismo, né, a partir da proposta de uma metodologia que fosse diferente daquilo que eu tinha estudado e daquilo que eu elaborava com e para as minhas estudantes em sala de aula, né, sob o entendimento de que as metodologias de design, elas jamais consideravam a pessoa, as produções culturais, né, o caráter mesmo de cultura, de humanidade, né, todas as interações que a gente faz a partir da nossa compreensão como pessoa que existe, que pensa, que sente principalmente, que tem uma origem, né, que carrega em si diversas desvantagens e privilégios, né, que são contextuais e que são móveis e que são, como é que eu posso dizer, dinâmicos, né? Então, como eu tinha transformado todas as disciplinas que eu ministrava em disciplinas feministas e antirracistas, quando eu chego na Universidade Federal da Bahia, em 2011, concursada para esse departamento, eu começo também a trazer a reflexão sobre as corporalidades, sobre as formas de expressão dos discursos, dos marcadores sociais das diferenças, a partir da nossa aparência, né, cuja expressão da moda está integrada, né, compreendendo a aparência como um todo complexo que faz... se compõe, inclusive, a partir do meu sotaque, a partir do meu gestual, né, a partir das descrições que a gente coloca aqui no início da nossa fala, jamais sendo estática, jamais sendo congelada. Então, o modativismo foi a minha tentativa, inicialmente, de sobreviver, né, de me entender desde muito cedo como artista e como profissional de moda, e também compreendendo desde muito cedo o quão racista, se é que a gente pode elaborar níveis, essa sociedade que a gente participa e o quanto o universo do design de moda replica, impõe e produz essa desigualdade. Né? No meu campo de pesquisa, no nosso campo de pesquisa, é muito importante que a gente fale sobre a produção da desigualdade, para explicitar o quanto a desigualdade não é ocasional, acidental, e sim construída, né, bordada, que é o nosso termo mais complexo, né, e produzida de maneira muito objetiva. Então, compreendendo a objetividade dessa produção de desigualdade, entendendo que ela é produzida, eu pude também compreender que ela pode ser desconstruída. Então, na tentativa de contribuir para esses processos de desconstrução dessa desigualdade, especialmente dessa desigualdade no que se refere às relações de gênero, às hierarquias raciais, sobre sexualidade, de orientação afetivo-sexual, acessibilidade, dentre outros marcadores sociais da diferença, nós fomos experimentando nos centralizar nos processos criativos. E por isso eu passo também a chamar de processos criativos decoloniais, né? Compreendendo que a descolonização, né, é uma tentativa impossível, vamos dizer assim, né? Mas que a perspectiva decolonial, afinada, né, com as nossas companheiras feministas de Abya-Yala, de Latinoamérica, é uma luta contínua, né? Uma luta, são ações insurgentes, né, que a gente vai produzindo nessa luta que é contínua e que especialmente traz para a gente a necessidade de reavaliar absolutamente tudo, né? Compreendendo que a forma moda é uma forma colonial,
né, um modo de imposição, de um caráter de existência extremamente estreito, extremamente direcionado para o reforço, né, da posição majoritária em termos de representatividade, hegemônica em termos de representatividade, a gente compreende que essa perspectiva decolonial, assim como Bell Hooks nos fala, né, que o primeiro lugar de dominação são as nossas corporalidades e a nossa aparência, né, ela falando sobre cabelo no texto Alisando Nossos Cabelos. E que, por esse motivo, a gente precisava, primeiramente, descolonizar os nossos modos de sentir, né? Então, descolonizando o nosso modo de pensar, de agir e de sentir, a gente poderia produzir uma contribuição a essa perspectiva da decolonialidade. Então, o modativismo chega tanto nos modos, como eu passo a elaborar os meus processos criativos como artista, né? O meu primeiro desfile aconteceu em 2001, no campus da Universidade Estadual de Feira de Santana, onde eu cursei letras com inglês, e lá, a partir do que hoje se chama ainda de maneira colonizada de upcycling, né, que era o redesenho de roupas que seriam descartadas para o lixo, eu passei a construir um curso de extensão e, a partir dali, preparar essas peças de coleções que iriam tanto para a passarela como para a galeria de arte. Então, a partir daí, a gente passa a elaborar também esse questionamento entre os limites entre moda e arte, compreendendo que o conceito de moda ou de arte, assim como de moda que nós aprendemos e apreendemos, é branco, obviamente racista, e que define como arte aquilo que é inútil e gratuito, né? Excluindo todas as populações não brancas, especialmente nossas comunidades tradicionais, indígenas e africanas e afro-brasileiras e afro-indígenas, dessa produção artística que está atrelada ao utilitário e que é feita de maneira coletiva. Então, com medo aqui de me alongar muito na minha fala, né, aqui na metade do tempo, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens, já que eu estou falando, né, de moda, estou falando de arte, estou falando sobre perspectivas de decolonialidade. Um dos principais elementos que eu tenho utilizado como perspectiva de decolonialidade no meu trabalho também, né, como docente, é esse entendimento de que eu preciso reivindicar por respeito ao meu campo de trabalho dentro da universidade, pois a produção de conhecimento, ela também é loteada pela branquitude, né, no sentido de considerar única e exclusivamente a produção de conhecimento letrada, consequentemente branca, como produção de conhecimento válida. Então, é assim que eu trago a perspectiva da oralidade, da intelectualidade manual, que é que eu tenho chamado, né? A gente tem uma intelectualidade mental que não está acima nem abaixo, melhor ou nem pior do que a intelectualidade manual, né? E é a partir desse entendimento, como eu trago aqui, um poema de Audre Lorde: para mulheres, então, poesia não é um luxo, ela é uma necessidade vital da nossa existência. Ela forma a qualidade de luz dentro da qual predizemos nossas esperanças e sonhos em direção à sobrevivência e à mudança. Primeiro feita em linguagem, depois em ideia, então em ação mais tocável. Poesia é a maneira como ajudamos a dar nome ao inominado, para que possa ser pensado. O horizonte mais distante das nossas esperanças e medos é calçado nos nossos poemas, talhado de experiências pétreas das nossas vidas diárias. Então, Audre Lorde é uma grande referência aqui, assim como muitas outras feministas e mulheres pretas brasileiras, baianas, daqui dos quilombos que estão no meu entorno aqui no Recôncavo Baiano, que me são referência tanto para a coleção Axé, que é a imagem que eu trago aqui, que é uma ode, uma homenagem, um agradecimento pela história de luta e de resistência das mulheres de Axé, que são as Ialorixás, que são as mães de santo, as mestras de Jurema, de candomblés de caboclo e de diversas expressões de religiões de matriz africana que eu trago, né, como referência no Nordeste do Brasil. E assim interpreto, a partir dos fazeres manuais e de todas as... deixa eu avançar aqui um pouco por conta do nosso tempo, que eu trago como referência em todos os
saberes, fazeres de intelectualidades manuais, né, que são característicos da nossa região, e, inclusive, né, uma das peças mais especiais, que é a colcha de cama que integrou o casamento de meus avós na década de 50, que vivem juntos aqui em Santo Amaro, aos 93 anos, e que me doaram essa peça de Richelieu, que era uma colcha de cama, que transformamos em saia. Então, o meu empreendimento, antes de tudo, é um empreendimento social, né? Eu não tenho necessariamente construído peças comerciais, e sim elaborado peças para exposições de arte, como a Iemanjá, que foi representar o Brasil no Royal Ontario Museum, em Toronto, no Canadá, junto a 7 designers da diáspora africana, na exposição Wara Carry Me Go, e assim como a coleção Axé, né, que a gente faz tanto performances como exposições e galerias de arte, Nova York, Chicago, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, né? E esse ateliê, onde eu compartilho esses saberes fazeres com as minhas estudantes, é esse espaço de troca, é esse espaço de compartilhamento de experiências, para que a partir da experiência prática as pessoas possam compreender os grandes segredos do campo do design de moda que não nos são revelados, né? Como eu disse, eu fui docente em design de moda durante quase 10 anos e eu jamais consegui ensinar verdadeiramente as minhas estudantes como ser uma grande empresária, como planejar verdadeiramente uma coleção, porque esses manuais não existem. Então, eu precisei ir construir os manuais para mim, para o meu trabalho, para que a partir daí eu pudesse compartilhar isso com as minhas estudantes. E para concluir, eu gostaria só de passar aqui algumas imagens de outras coleções. Coleção Fluxos em Fortaleza, Ceará, em 2014, que aconteceu depois da Dakar Fashion Week no Senegal, primeira vez também que fui convidada a representar o Brasil, né? Passarelas ainda com uma silhueta magra, alta, né? Isso faz referência a uma política também, né, de existência e de luta, né, por, como é que eu posso dizer, reconhecimento no campo da moda, especialmente para determinadas passarelas africanas. E, concluindo, convido a vocês a conhecer o nosso audiovisual, o EduDoc Moda.devir, das criações de Carol Barreto, quando a gente faz uma interlocuções com meninas e mulheres e líderes comunitárias de algumas comunidades quilombolas aqui do meu entorno, em Santo Amaro, que são Tabuleiro da Vitória, Engenho da Ponte, Santiago do Iguape, dentre outros, né, que estão aqui nessa imagem incrível da coleção Vozes, que foi para Black Fashion Week Paris, e que a gente faz um debate sobre pós-colonialidade. Muito grata. Não te escuto, Suzana. Às vezes não sai. Na sua fala você disse, né, duas coisas que depois a gente vai retomar na discussão, que é o que é decolonialidade, discutir mais, né, para as pessoas que estão assistindo, que consiste a decolonialidade, né, que é uma forma, uma epistemologia, né, uma forma de ver o mundo que não está só no mundo da moda, mas como é que a moda, como é que se apresenta essa solução, né, para a liberdade criativa, né, dos grupos que são racializados ou oprimidos. E a outra questão, você citou que você tem um negócio social. Depois eu vou te espetar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem tudo a ver com o evento, a semana, né? Que são, a gente está aqui abrindo diálogo para entender como é que a gente constrói modelos de negócios, né, na cadeia da moda, que é uma das que mais polui e explora, negócios que sejam socialmente e ambientalmente sustentáveis. E esse campo está aberto, né? Ainda não existe nem legislação no Brasil, só no estado do Rio, que eu acho que existe uma legislação em andamento para legalizar negócios de impacto social.
Então, a gente está num campo aberto, né? É isso. Vamos, Fernanda. Olá. Tudo bom? Vamos lá. Quero te ouvir. Novidade, né? Você vai falar novidade hoje. Eu nem sei o que é. Surpresa. Então, eu trabalho com moda há muito tempo. Eu tive a felicidade de ingressar nessa cadeia tão importante através da Mr. Wonderful, do Luiz de Freitas, que eu acho que até hoje é o único designer negro assim, internacionalmente conhecido. Ele ocupa uma cadeira, né, na Academia Brasileira de Moda, ele está ocupando uma cadeira, ainda é vivo. Então, eu comecei a trabalhar como vendedora, né, com Luiz de Freitas, e senti a necessidade de ver o que acontecia atrás, né, de todo aquele esplendor. E aí fui estudar no Senai C-Ticket, fazer estilismo em confecção industrial, antigamente era esse o curso. Eu sou formada há 23 anos em estilismo em confecção industrial e, através desse curso, um leque de opções, né, abriu-se para mim. Foi leque de produção de evento de moda, que é uma coisa que eu adoro fazer e que eu fiz durante muito tempo, figurino, até cenário, né, que a gente tinha essas cadeiras, o curso era super completo e muito prático. E aí, em 2004, eu fui contratada, né, pelo Senai C-Ticket para ser consultora em design estratégico para moda. Eu passei viajando durante 11 anos pelo Brasil inteiro, no programa que tinha o MDIC, o Sebrae Nacional como grandes apoiadores, que era a oficina de design. E o design, né, o projeto, né, de design, eu peguei muito no início. Então, essa educação do planejamento, do desenvolvimento, do mix de produtos, né, do pensamento, né, do design, desenhar o desenho, eu peguei essa expertise ministrando as aulas, conversando com pequenos empreendedores, pequenos empresários do Brasil inteiro. Eu fui do Acre até o Rio Grande do Sul sem parar. Passei pela Bahia, trabalhei com Guaia Lopes, eu adorava ir para Salvador. Salvador, para mim, foi libertador, sabe? Numa série de aspectos assim, muito profundos. E aí, eu, durante, né, essa minha correria de viagem, porque eu era uma visitante dentro da minha casa, eu comecei a fazer uma faculdade de design, design de superfície, né, que eu aprofundei mais o meu conhecimento e fui estudar e me deu, assim, fiquei desempregada em 2015 e tive uma crise muito grande pesquisar, fazer parte desse círculo, né? E daí eu entrei no Sebrae Moda Afro, junto com os meus companheiros, a gente fundou o coletivo Afro Criadores, né? Que a gente precisava se apoiar, porque no Rio, apesar de terem muitos empreendedores que fazem, né, a moda afro, a gente sentiu essa necessidade de caminhar junto para fazer essa frente, para aparecer mesmo como profissionais de moda, né? E aí eu estou militando, né? Eu sou uma ativista, apesar de ter a minha marca é toda inspirada na minha ancestralidade, nos meus símbolos, nos meus signos, na minha multifuncionalidade, porque eu acredito mesmo que tudo veio da África, acredito nisso. Eu tive no Senegal agora e eu vi como que a gente é farto em conhecimento, em talento, em soluções. Então, eu acredito no design de raiz, eu dou um nome, né, a design de raiz, aquelas soluções que estão ali na nossa cara e a gente não consegue ver, não precisa de muita sofisticação, né? E aí
essa minha trajetória, a gente, né, com os afrocriadores, a gente abriu uma loja em Ipanema porque a gente entendia que a gente precisava ocupar todos os espaços, principalmente esse da moda, né, da moda no Rio de Janeiro, que tem a capital dela sendo Ipanema. E aí, né, abrimos a loja e continuamos trabalhando, muitos membros saíram, sobraram 6 membros dessa formação antiga, e aí veio a pandemia. E aí foi uma loucura muito grande, né, porque a gente teve que fechar a loja, o que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer. E aí a gente resolveu investir em profissionalização e conhecimento. E através dessa profissionalização, a gente tinha aulas, né, com um profissional de marketing, e daí ele, né, passava por várias etapas, né, do desenvolvimento de produto, e isso foi muito importante para os meus pares. Para mim, não tanto, porque eu já trabalhava com isso, eu já dava aula disso. Essa coisa que a Carol falou, ela tem muita razão, não nos ensinam como fazer um mix de produto adequado, não nos ensinam como fazer uma grade de produto, sabe, que o mercado vai absorver. Isso é o dia a dia, a experiência. E aí, durante a pandemia, a gente conseguiu investir, né? Conseguiu abrir o nosso leque de opções, e a gente trocou de nome, né? A gente de Afrocriadores passou a ser Fábrica Afro, e agora eu vou compartilhar com vocês o que é esse conceito de Fábrica Afro, tá? Vou ocupar, tá aqui, share. Pronto. Ai, meu Deus. Vai. Então, Fábrica Afro, né, veio pela essa necessidade da gente abarcar outros setores que estão inseridos na economia criativa do segmento moda, né? E aí também eu tenho para mim, né, que também é um negócio social, porque a gente oportuniza pequenos empreendedores a terem experiência do varejo. A gente ficou com a loja durante 1 ano só conosco, e aí a partir do ano passado a gente abriu essa oportunidade para que outros designers viessem para dentro da loja, para essa experiência de varejo, né? Esse dia a dia ali, de saber o que o cliente mais gosta, de adequar uma grade, de ver qual cor saía mais, né? E aí a gente abriu, e a gente continua com essa loja, né? A gente reabriu a loja em agosto, depois de 6 meses da loja fechada. Estudamos 3 formatos de ocupação. Quando a gente abriu, né, a loja o ano passado para que outros empreendedores viessem nos ajudar nessa empreitada, porque eu vou falar uma coisa muito séria: a gente só consegue porque a gente está junto, porque ter uma loja própria de moda, e não é só em Ipanema, em qualquer lugar do Rio de Janeiro é muito caro, né? E aí a gente resolveu, e o modelo que se tinha era completamente diferente, porque o modelo de loja colaborativa era um dono com dinheiro que abria um espaço, fazia todo aquele marketing, e aí as marcas pagavam para estar ali vendendo as suas produções. Só que esse negócio sempre foi um negócio para gerar lucro para esses empreendedores. E o nosso negócio é um negócio de colaboração. A gente
precisa monetizar, porque as contas chegam, mas a gente não vive disso, a gente vive da venda dos nossos produtos, entendeu? Por isso que eu falo que é um negócio social, porque a gente se mantém ali. Quando entra um colaborador, a gente dá, graças a Deus, porque vai ajudar na despesa, que são todas divididas irmãmente, mas é uma loucura. Então, tem essa loja linda que a gente está louca para modificar, para fazer obra, mas o dinheiro não chega, o dinheiro não dá, então está ali bonitinha. Separei 3 vitrines, né? Porque a gente, dentro da nossa equipe, a gente tem uma multidisciplinaridade. Então, a gente tem um VM, a gente tem um financeiro, a gente tem um design, a gente tem, enfim. Então, a gente tem esse VM que procura tratar a loja, sabe, com muito carinho, todos nós, né? E o diferencial, assim, também que eu vejo, é que quem vende na loja somos nós, empreendedores. É a gente que está lá 2 vezes por semana, em contato com o público, contando a nossa história, contando os nossos avanços, e isso é uma coisa muito bacana e completamente diferente dessas lojas colaborativas que têm vendedores, que têm, enfim, dinheiro para se manter. E aí agora, né, a gente conseguiu expandir para a fábrica. O que acontece? Micro, né? Eu chamo de MMA, tá, gente? Desse nome também, que é MEI Moda Afro, né? Então, eu, como MMA, eu tinha muita dificuldade de produzir os meus produtos. Por quê? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, para comprar, que você tem que comprar a sua malha no varejo, porque você não compra grandes quantidades. Depois, para cortar aquele tecido. Era um porre, porque eu não tinha mesa, quem tinha mesa alugava a mesa, e aí tinha cortador, ou quando não era assim, eu entregava o meu tecido que eu comprava suado para o cortador, que levava 1 mês, 45 dias para me entregar um corte. E aí eu tinha essa dificuldade, o meu companheiro Ítalo tinha essa dificuldade, a minha companheira André tinha essa dificuldade, e durante essa imersão criativa que a gente investiu para ter durante a quarentena, a gente resolveu, a gente precisa de uma fábrica, que é para a gente concentrar a nossa produção, né? E aí a gente começou a procurar, caiu uma fábrica no meu colo, uma fábrica maravilhosa, que tinha até estamparia, que eu fiquei louca pela fábrica, tinha tudo, eram 3 andares, 300 metros quadrados, estava um aluguel bacana, porque era uma fábrica de bolsa e a Ricaça queria, enfim, entregar a fábrica para viajar, não sei o que, então ela fez um aluguel baixo, e nós chamamos todos os participantes para conhecer. Só que 3 desses 6 participantes não tinham a mesma necessidade do que a gente. Então, a gente, nesse momento, resolveu continuar com esse projeto, né? E aí a gente não pôde dar ok nessa fábrica, infelizmente, com a estamparia, que resolveu minha vida, porque eu trabalho com estamparia autoral, e é uma coisa também muito cara, muito difícil e solitária. A gente veio procurar na fábrica Bering, que é um local aqui no Rio de Janeiro muito descolado, é um local de antiga fábrica daquela Balatoff, né? E é um local que é habitado por designers, por galerias de arte, por lojas de móveis, né? E aí, de moda, temos nós, da Fábrica Afro, tem um rapaz de São Paulo, que é a Fronte, e tem o Adsumos. E aqui, eu vou passar para vocês, a gente, né, presta alguns serviços. E que serviços são esses? Né, porque a gente entende que a maioria dos empreendedores que trabalha, eles trabalham intuitivamente, e a gente precisa, para oferir uma qualidade, um destaque dentro dessa cadeia tão excludente, a gente precisa
ter produtos conceituados, ter produtos bem acabados, ter produtos autorais, né? E aí, nessa fábrica, a gente, né, tem a parte da fábrica, daqui a pouco vocês vão ver, que eu vou passar o filminho, e tem essa parte, né, que é a parte do showroom, que é onde eu estou agora, e aí a gente vai fazer formatação de conceito, que é planejamento e desenvolvimento do discurso daquela coleção, né, pesquisa e conceituação, o planejamento do mix de produtos. A gente vai cortar a produção, né, risco, grade, corte, detalhe. A gente não tem profissional para fazer isso, né? O que a gente tem? A gente tem a mesa, e aí a gente já conseguiu, né, emplacar nesse serviço, a pessoa vem com o seu cortador e ela usa aquela mesa para cortar. Ou então, se ela precisar de um cortador, esse cortador vai ser, né, a gente já fez a nossa rede, esse cortador vai explicar para esse empreendedor como ele pode tirar melhor proveito daquele tecido, como é que ele pode fazer mais encaixes, como é que faz um risco, como que ele tira uma grade ali daquele encaixe. Modelando as bases, que é um serviço de modelagem mesmo, de base de corpinho, base de saia, que é a partir dessas bases que saem todos os produtos. A gente também vai ter uma diarista de desenvolvimento, que é uma costureira, que, poxa, eu preciso fazer a minha peça piloto de toda a minha coleção. Eu vou ter, né, dentro do meu local, né, da minha fábrica, uma diarista que faça isso para mim, não só para mim, mas para todos, praticando a ficha técnica, que é outro perrengue, que ninguém sabe nem o que é, e é super importante na hora que a gente vai comprar o tecido, saber quanto que gasta uma camiseta para eu poder calcular e saber quanto é que eu vou comprar. E o coach inteligência emocional, porque a gente, né, gente, com a equipe a gente fica louco, né? E a gente precisa de disciplina, a gente tem muito baixo autoestima enquanto empreendedores, então a gente pretende, né, entregar esses serviços para o mercado. Isso é muito novo. A gente vai fazer a inauguração da fábrica no dia 23 de novembro, né? Então ainda não tem letreiro, não tem nada, e a gente está só fazendo a nossa base para quando a gente lançar, isso está redondinho, mas a gente já está prestando o serviço de corte. Então a fábrica é essa daí, gente, ó. É linda. A gente também tem uma parceria com essa artista plástica que ela estava querendo muito entrar no... Olha que linda! Ela estava muito incrível, né? Que ela já era uma parceira nossa do evento que a gente fazia. E aí ela ia alugar essa loja com a irmã dela para fazer a galeria dela. E aí o que aconteceu? A irmã ficou doente, ficou acamada, ela ficou perdida, a irmã perdeu todos os movimentos, que teve uma meningite, sei lá, uma coisa super complicada. E aí, quando a gente entrou aqui e que falou, poxa, Bianca, a gente vai fazer, ela ficou super, assim, emocionada, assim, a gente também, né? E aí a gente fechou essa parceria com ela também. Então, tá aí, a gente tem essas araras, né, com os nossos produtos dos 3 que deram esse passo. Né? Atrás tem essa parte aqui, que tem uma cabine, na diagonal desse espelho, onde tem esse cabideiro aqui, tem uma cabine, e atrás é a nossa... Oh, meu Deus! E atrás é a nossa fábrica, com a nossa célula produtiva, com as maquininhas. Essa mesa de corte é a minha queridinha, amor, te amo, querida, porque é, ó, maior sofrimento. Então, o nosso manifesto a gente pretende descolonizar o processo de fazer moda, onde, na maioria das vezes, nós, MMA, temos imposto um sistema produtivo que nos impõe um ritmo glamorizado e frívolo, como se na moda fosse tudo lindo. Queremos iniciar um método de planejamento e desenvolvimento de produtos mais amigável com o mercado, testando o que é fazer um produto colaborativo na prática.
pretendemos, né, avançar, né, entrar nessas fronteiras sem o canibalismo do mercado de moda e varejo, que classifica e impõe limites para nós, moda afro. Nosso intuito é criar condições para fortalecer aqueles que estão iniciando a sua trajetória com a expertise de quem está no mercado. Queremos fomentar uma comunidade Black Fashion cujos atributos do design, que é pesquisa, conceito, planejamento, inovação e desenvolvimento, estejam presentes no produto de todo aquele que quiser fazer moda afro, que a gente precisa e que a gente sabe que é sempre tudo muito feito intuitivamente. Então, para além de makers, nós somos fábricas, e aqui estão os contatos da Fábrica Loja, na Gomes Carneiro 132, e a Fábrica na Fábrica Bering, na Rua Orestes. E aí, é isso, trabalho bastante, né? Enfim, porque a gente acaba trabalhando para 2 marcas, né? Eu tenho 2 marcas, na verdade, muitas vezes a minha marca que vende roupa, que é o meu sustento, fica abandonada em detrimento a essa marca, a esse projeto maior. E é um projeto assim idealista, né? Que me mantém tão apaixonada e tão comprometida com o negócio. É um estresse porque negócio coletivo não é fácil para ninguém, é muito mais fácil você andar sozinho, você brilhar sozinho, mas eu acredito mesmo de que sozinho a gente chega mais longe, desculpa, mais rápido, mais junto a gente chega mais longe. Eu acredito em Sankofa, eu acredito em Ubuntu e procuro praticar. Então, eu adoro o que eu faço. É isso. Falei muito rápido? Suzana? Oi, Fernanda. Então, você tem tempo pra caramba. Tenho tempo pra caramba? Eu fico nervosa, eu falo rápido. O quê? Então... Então vamos ouvir mais um pouquinho. Vocês falaram coisas interessantes, mas antes eu queria fazer um comentário e fazer uma pergunta para a Carol, tá? Uhum. O nome da mesa é Empreendedorismo e Inclusão Racial, né? Se a gente pega no dicionário, inclusão significa pôr para dentro ou inserir-se, que é um processo passivo e outro ativo, né? De inserir-se e autônomo. E como verbo, a inclusão significa fazer parte de certo grupo ou de certa categoria de pessoas, né? Em ambos os significados, né, do dicionário, não percebemos que os programas, né, e processos de inclusão enquanto processos de transformação social, de fato, do lugar da população negra, né, na hierarquia social. Pois pode se colocar para dentro sem mudar a estrutura da organização, né? Que a gente tem a questão do racismo institucional e também do sexismo, e se põe para dentro também sem oferecer um suporte para a manutenção da população negra, né? Dentro das instituições, como é o caso das cotas nas universidades públicas, né? Então, para você, eu acho que você já deu até uma pistazinha aí, falando em hierarquias raciais. Para você, qual é o significado de inclusão, né, enquanto processo de mudança social na cadeia da moda? Se quiser, pode falar até na sociedade, tá? Pode ampliar aí para economia criativa, sociedade, enfim. Grata, Suzana, pela pergunta. Uma provocação muito importante nesse momento, né? A gente está chegando ao final de um ano específico, especial, né? Que provoca a gente a repensar e a modificar diversos aspectos que estavam acomodados, inclusive nas nossas existências como pessoas negras, né? Porque, como eu falei, privilégios e desvantagens são
movimentos contínuos e elementos também contextuais. Toda vez, né, especialmente depois do que eu chamei, junto com o meu assistente, na minha coluna de moda da revista Raça, de O Mês da Culpa Branca, que foi aquela fase de abril, que todas as pessoas se questionaram por que é que as relações, como se fossem relações raciais, né, horizontais e igualitárias, porque a gente se relaciona quando há troca na mesma medida. Né? Por isso que eu evoco Ângela Figueiredo, pesquisadora feminista negra aqui da UFRB, que fala sobre hierarquias raciais. Então, o termo inclusão reitera exatamente aquilo que você já traz na sua pergunta, né? Que é inserir determinadas pessoas sem nenhum tipo de modificação naquela estrutura. Né? Se a gente sabe que o racismo, sexismo, LGBTI, e etarismo são aspectos estruturais e também estruturantes da sociedade brasileira, a gente sabe que aquela forma ela não nos cabe, né? Assim como a roupa. Né? Quando eu falo sobre moda e racismo, né? Fernanda pode falar bastante disso, eu também estou falando de tabela antropométrica, eu estou falando dos tamanhos e modelagens disponíveis para vestir um corpo que não respeita, sabe, o desenho do meu corpo, não respeita a minha corporalidade. Né? Eu uso muito esse termo corporalidade para a gente sair desse âmbito material, né? Compreendendo o corpo como uma esfera biopsicossocial, né? E aí, quando eu trago esse aspecto de cultura e de ancestralidade, o termo corporalidade, para mim, é mais complexo do que corpo-corpus. Nesse sentido, quando a gente fala sobre inclusão, a gente está falando de manter as pessoas brancas na sua posição que foi construída a partir de violência, de assassinato, de estupro e ainda é reiterada por essas vias. Né? É uma loucura quando a gente pensa sobre essas hierarquias raciais e quando a gente vai ler ali no dicionário de sociologia, né, o conceito de raça, e quando a gente pensa que por conta do fenótipo, por conta da nossa aparência, se infere a nossa capacidade intelectual e moral, né? Ou seja, o quanto de intelectualidade, de moralidade, de potência aquela pessoa tem, se ela é mais ou menos preta, se o cabelo é mais ou menos crespo, enfim. Então, nesse sentido, quando a gente está falando sobre modos de percepção e de interpretação e de apreensão de realidade, né, o conceito de cultura fala sobre modos de produção de sentido e de significado, o conceito que eu gosto, que não são aqueles conceitos dos colonizadores do século XIX. Então, se eu são também. né? Muniz Sodré, A Verdade Seduzida, por o conceito de cultura no Brasil, modos de produção de sentido e significado, né? Modos de produção de nossas formas de pensar, agir e sentir. Né? Não adianta que eu esteja inserida, por exemplo, eu não vou muito longe, Suzana, na Universidade Federal da Bahia. Não adianta que eu seja professora concursada, em regime de educação exclusiva, professora adjunta, com aqueles predicados lá que elaboram hierarquias entre as pessoas que são docentes, se a minha imagem não é apreendida como uma imagem de intelectualidade, consequentemente de autoridade, né? Consequentemente, evoca ou não autorização para estar em determinados espaços. Eu já fui impedida de entrar no estacionamento da minha própria universidade, sob a inferência de o que eu era para querer estacionar ali, no estacionamento de professores e professoras, enfim, diversos problemas que me acompanham, sendo mulher preta, de pele clara, magra, letrada e com todos os ditos privilégios, né, dentro dessa esfera do colorismo e da pigmentocracia brasileira. Então, eu tenho pensado em respeito à diversidade humana, né, compreendendo que a gente não vai nem falar sobre um caráter de humanidade hiperinclusivo, né? Aí a gente chama a Kimberlé Crenshaw no conceito de interseccionalidade. A gente não pode nem praticar nem a hiperinclusão, nem a subinclusão. Né? A gente precisa compreender que as pessoas são diferentes à medida da sua diferença. Só que as estruturas produzem essa diferença, exaltam essa diferença, exacerbam essa diferença. Então, o modo, por exemplo, que eu posso dialogar com um companheiro de criação, né, que é um menino preto, trans de periferia, né, a sua criação, os seus processos criativos não estão dissociados dos seus processos criativos de si mesmo, da sua própria produção de masculinidade, de homem preto, trans, periférico, entende? Então, é a compreensão da importância
tanto dessa intelectualidade mental, manual, assim como das questões relativas à nossa história de vida, à nossa afetividade, que é a perspectiva feminista que a gente propõe. Né? Eu tive loja durante 2 anos, eu me vi muito na fala de Fernanda, todos os entraves que todas as pessoas pretas que têm negócios passaram, eu passei, né? Por conta de incongruência de carreira, eu fechei minha loja, só que foi na loja que eu tive a possibilidade de participar da vida de mulheres pretas e compreender o que significa essa forma roupa, essa forma moda na vida da maioria das mulheres. Então, quando eu falo também, né, mais na frente, quando eu fiz a minha primeira fala, sobre decolonialidade, né, toca nesse sentido, que eu preciso também entender que a minha formação como pessoa, é a minha formação intelectual, passou pelo mesmo processo de adestramento que todas as pessoas do Brasil, mesmo eu sendo preta, mesmo eu sendo do Recôncavo Baiano, de religião de matriz africana, né? Eu tenho pontos de autoridade, mas que eu preciso entender que eu também não fui educada, instruída, formada para ter absoluto respeito à minha cultura e à minha ancestralidade. Então, quando eu faço uma coleção axé, aquilo que para mim é sagrado, que é um ojá, o meu fio de conta, um contregum, qualquer coisa, não está presente na foto, porque eu sei o limite do respeito que uma imagem daquela pode produzir, sabe? Quando eu produzo uma imagem, eu não sei onde ela pode parar sem a minha presença, então eu não posso direcionar os modos de interpretação. Eu não vou pegar um filá de orixá e colocar numa imagem de moda minha, porque aquilo ali é o que há de mais sagrado. Eu não vou ser responsável por desacralizar a minha cultura. Eu não posso produzir apropriação cultural, no entanto, eu posso reproduzir, mesmo sendo negra, pessoa negra, modos de apropriação cultural. Então, é esse processo de decolonialidade que eu tenho me provocado, né? Constituindo, a partir dessa postura ativista, que se transforma nesse projeto, nesse empreendimento social e artístico, que é o projeto Moda Ativismo, onde nos processos de prática, eu me forço, e é forçar porque existe, né, um costume ali de ocupar um espaço, a me descentralizar do processo criativo, e eu passo a abrir e compartilhar cada fase desde o início. Cada vez mais eu fui dialogando desde a primeira compra de tecido, desde o primeiro croquis, desde a primeira proposta política, com toda a minha equipe, que são novas e novos designers, construindo seus processos de empreendimento, que dentro do meu ateliê podem construir na prática uma apreensão de uma realidade que eu, nem nenhuma de nós, jamais tivemos espaço se dependêssemos de revistas de pessoas brancas, de empresas, fábricas ou qualquer espaço, né, loteado mesmo, como se fosse ali aquele terreno, por e para pessoas brancas. Então, só concluindo minha fala, o modativismo nasce, né, a partir do reconhecimento e da problematização do meu lugar de existência, por meio dessa constatação de que, para nós, mulheres negras, a aparência, as corporalidades, os aspectos intangíveis da moda, que são replicadas nessa materialidade vestimental e estética, são planos de expressão discursiva e também esfera de materialização desses marcadores sociais da diferença, e a minha aparência me posiciona numa escala subalternizada dentre as hierarquias sociais, né? E aí, quando eu falo de decolonialidade, né, a gente tem tantos escritos, né, de Oti Curiel, colombiana, né, diversas mulheres incríveis que eu não vou, né, ter tempo aqui de citar, mas é essa crítica, né, sobre esse padrão histórico de poder, né, de onde está disposta a colonialidade, o capitalismo, o Estado-nação, o eurocentrismo, provocando essa reflexão sobre a impossibilidade de reversão. A gente não tem como reverter as ranhuras da colonização, né? Mas conscientes dela, né, a gente consegue entender que mesmo eu tenho e reproduzo perspectivas de colonialidade. E sendo eu uma pessoa formada nessa mesma cultura brasileira terrível, eu estou me reavaliando e me criticando e criticando meus processos o tempo inteiro. Ainda mais quando a gente é da faculdade, né? Quando a gente Sim. passa pelo processo de formação acadêmica.
E assim, eu achei bastante interessante a fala de vocês duas, porque é uma roda que reproduz um modo de construção de conhecimento através da experiência, né? Está bem alinhado com a nossa perspectiva, eu acredito, que é a do feminismo negro, né? Eu, pelo menos, me considero feminista, eu sou feminista negra e decolonial. Eu também. Então, eu me classifico assim. Então, eu acho que vocês vieram trazendo as experiências, mais experiências e menos conceito, né? Mas eu acho que o que sua fala coloca a gente para pensar, quem tem interesse, né, nesse assunto de, vamos chamar ainda de inclusão, né, racial, é que cara, inclusão a gente não quer, não. A gente quer liberdade para criar, liberdade para falar, né? Porque a gente é silenciado, a gente quer que o nosso saber seja reconhecido. A gente não quer ser incluído em nada eurocêntrico e racista, pelo amor de Deus. Assim, eu acho que tem muito equívoco, assim, nesses processos e projetos de diversidade, inclusão, enfim, é complicado, assim. Fernanda, tem uma pergunta para você, tá? Pode falar. Tá. Enfim, eu vou até começar, assim, a Fernanda falou várias vezes do Sebrae Moda Afro. Gente, fui eu que criei, fui gestora do projeto Sebrae Moda Afro. E a questão do coletivo foi orgânica. O objetivo do projeto era proporcionar um espaço realmente de troca de conhecimento, né, e de criação de rede entre esses empresários negros. Também não gosto de chamar empreendedores, porque todo mundo tem CNPJ, todo mundo tem loja, fábrica, e é empresário, gente, pelo amor de Deus, já passou de ser empreendedor. E porque, assim, eu não acredito em qualificar a pessoa para fazer projetos coletivos. O coletivo tem que nascer a partir de um projeto. E vocês conseguiram, naquele momento, ter um projeto coletivo que hoje tem um outro desenho, mas eu acho que é normal também, porque cada coletivo, como não tem um modelo também, né, e a gente não quer seguir um modelo que é dado, ele vai se organizando da maneira que a gente vai acessando o conhecimento que está dentro da gente, o conhecimento ancestral, enfim, vai compartilhando conhecimento, né? Então, nos últimos anos, pelo menos aqui no Rio, não sei na Bahia, Carol, mas eu percebi, né, como analista do mercado, o surgimento, né, de coletivos, né, de empresários negros estruturados, né, exclusivamente para empreendimentos de economia criativa, moda, ou beleza, ou arte, enfim. Então, a partir dessa experiência no Fabricafro, não é mais Afrocriadores, Fabricafro, eu queria que você comentasse um pouquinho, você já até falou na sua fala, mas eu queria que você falasse mais ainda sobre as oportunidades, desafios e modelos de atuação em colaboração, né, nesses empreendimentos voltados para a moda. Porque é isso, o segmento de moda também ele é construído, né, a cadeia da moda tem toda uma especificidade que a cadeia da tecnologia, digamos assim, se organiza de outra forma. A cadeia da moda depende mais de pessoas, né? De trabalho mesmo, assim, humano, né? Embora a gente tenha muita tecnologia, mas ainda requer pessoas para vender, pessoas para construir coisas, pessoas lá para pensar em coisas. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios,
oportunidades e modelos de atuação em colaboração. Oportunidades, modelos. Então, vamos lá. O desafio é permanecer juntos, tá? Por quê? Porque a gente, dentro dessa educação que nós tivemos, como Carol falou muito bem, nós fomos criados para a gente estar se odiando, para a gente estar se desconfiando um do outro, para a gente não valorizar o trabalho do outro. Então, para mim, o maior desafio é esse, é manter o grupo unido, coeso e incentivado a continuar com essa trajetória, né? Então, é muito complicado, não é uma coisa fácil, porque são pessoas diferentes, são inspirações diferentes, são modelos de pensar diferentes, são egos diferentes, vaidades diferentes. Então, você manter, né, esse monte de emoção, né, em alta para fazer a gente evoluir é muito complicado. Por quê? A gente aprendeu que o nosso sangue, a nossa inteligência, a nossa força de trabalho sempre foi usada no coletivo, os escravos, as pessoas de fábrica, em prol e enriquecimento de um outro branco, entendeu? Então, é muito... E a gente, de qualquer forma, a gente teve que permanecer junto por uma questão de sobrevivência. Então, a gente continua na mesma, né? O desafio coletivo é realmente permanecer junto, mas em prol do nosso negócio. Nós, como empresários, como você falou, Suzana, nós, como CEOs, né, que somos, né? Por quê? Porque a gente já entra na briga perdendo. Já entra na briga achando que o que você está fazendo não está de acordo com aquilo ali. Uma coisa que eu percebi também, Carol pode atestar isso também, que é a experiência que a moda afro, ela tem uma modelagem completamente diferente dessa modelagem que a gente vê aí, porque os nossos corpos são diferentes, né? E apesar de Carol ser uma mulher magra, eu tenho certeza que ela prima pelo conforto de uma roupa, que é uma característica muito nossa também quando nós vamos nos vestir, né? Claro que existem gostos, né? Existem formas de se vestir e maneiras como você se sente melhor, mas eu acredito mesmo que o conforto, ele perpassa, assim, sabe, por grande parte da nossa população, né? Então, o desafio é esse. As oportunidades, né, é a gente que faz. Infelizmente, o Sebrae, né, oportunizou isso e a gente pegou aquela oportunidade e agarrou com unhas e dentes, né? A gente, da mesma forma que o maior desafio, né, é permanecer junto, a oportunidade que a gente tem é porque nós estamos juntos, né? Eu também sozinha, eu jamais conseguiria entrar na Behring, montar uma fábrica em um mês, sabe? Então, eu consegui isso, né? Porque um vai ajudando o outro. E foi muito engraçado, porque a fábrica caiu no meu colo, daí de Salvador, Carol. Um amigo falou, Fernanda, tem uma pessoa vendendo algumas coisas, alguns elementos, porque a gente queria trocar a decoração da loja. Quando eu fui ver esses elementos, era a fábrica. E aí eu fiquei louca, porque eu queria a fábrica, e conhecendo os meus pares, eu já sabia que esse projeto não ia emplacar, entende? Então, primeiro eu apresentei o negócio. Aí todo mundo, tá legal, tudo bem, tudo numa boa. Depois de apresentar um negócio, eu chamei um par meu, impregnei. Não foi assim, não. O meu segundo passo foi chamar a minha sócia, falar, vamos ver essa fábrica. Ela se encantou com o espaço, porque o espaço era encantador, entendeu?
E aí, mas a minha sogra, as coisas dela para fazer, uma mulher super ocupada, não sei o que, assim, murchou um pouquinho. Aí eu chamei outro parceiro e falei, cara, essa fábrica é a nossa casa, vamos fazer, vamos acontecer. E aí acendi a chama nele e ele já acendeu a chama em geral, porque ele é do fazer e a gente conseguiu. Entende? Então, assim, eu vi muitos editais, né, com essa coisa do Black Lives Matter, muitos editais para a mulher negra, para as mulheres, entrei em todos, né, queria entrar num que ia me dar mais recurso, mas não existe edital para a moda é vista como uma frivolidade, uma coisa horrorosa, não é vista como cultura nem pelos nossos. Você está entrando na próxima pergunta. Desculpa. Eu vou fazer logo, porque a gente já avançou no tempo um pouquinho. Mas tá bom o papo, eu acho que vai ser o maior sucesso essa mesa nossa, tá? É exatamente isso que eu queria que vocês duas comentassem, assim. Como é que vocês analisam o lugar ocupado pela moda no ativismo dentro dos movimentos negros, né? Em especial nos movimentos feministas negros? Qual é o lugar da moda, né? Enquanto processo de resistência, acesso à ancestralidade e mudança social. Como é que vocês veem o cenário hoje? A Fernanda já começou a falar aí. Fala você, porque você é de um movimento feminista, você é cheia de predicados que eu... Entendeu? Então, você começa... Tá, amiga, por favor. Maravilhosa. Você também é essa, não é não, Fernanda? Todas nós. Fernanda, o que eu já nasce militante, meu amor. Exatamente, isso que eu ia falar para ela. O que eu pude aprender quando eu entrei no Departamento de Estudos Feministas foi o entendimento de que ninguém precisa dar para a gente o predicado, nem o cetro, nem a coroa, nem a etiqueta. Você é feminista ou você não é. No entanto, queridas, eu sempre fui questionada o quão feminista eu era ou não, porque trabalho com moda. Por quê? Porque a matriz definidora do feministômetro ainda é branco. Os esforços podem acontecer, mas o deslocamento das pessoas pesquisadoras, das pessoas ativistas, das pessoas docentes, não aconteceu ainda. A gente está falando, a gente está fazendo há muito tempo, desde que chegamos nessa terra sequestradas, né? Porque sem organização, sem ativismo, sem estratégia, jamais estaríamos aqui. Eu estou pisando aqui meus pés na terra inicial desse país, Recôncavo Baiano. Foi aqui que tudo nasceu. E é aqui que tudo sobrevive. Axé. Né? É aqui que as coisas continuam, tanto reiterando esse caráter de resistência e esse modo de produção de vida, de intelectualidade, sofisticadíssimos, que eu precisei ler muito, estudar muito para entender. Eu sempre entendi o valor, né? Eu me achava estranha, porque eu via nisso o modo de construir esse caminho e o modo de entender a realidade. Mas, para validar isso naquilo que eu faço, eu precisei ler e ler e ler, e foi quando eu encontrei os textos e as produções acadêmicas de mulheres pretas, que eu pude entender que o que eu sinto, o que eu penso e como eu existo, não precisa de adequação, entendeu? Então, ao mesmo tempo, Suzana e Fernanda, que eu tenho, né, essa admiração e esse espaço aqui, né? Eu vim para cá com a pandemia, terminar uma tese de doutorado, ser cuidado e cuidar da minha família, né? No entanto, também me assusta o quanto essa pirâmide social não se modificou desde o momento da colonização. A cor e o tom de pele de quem vende na feira é o mesmo, e de quem mora na praça central e de quem é dono da loja de material de construção continua sendo branco, sabe? Quem vai se eleger a prefeito, vereador, etc. e tal, a maioria não é de pessoas negras, nem muito menos de pessoas de santo, que somos maioria aqui. Entende? Então, quando a gente fala sobre ativismo, a gente sempre soube, né? O fato da gente estar viva já é uma postura ativista, né? Numa entrevista dessa aí, eu tentei
né, de maneira muito ousada, porque quando a gente tenta resumir, né, é um risco, trazer um discernimento entre ativismo, né, aspectos que, de fato, produzem uma transformação social efetiva e prática, né, porque vem a partir de planejamento, de estratégia, até o resultado prático acontecer. Né? Um resultado de ativismo são as ações afirmativas, as cotas nas universidades, né, que vem como resultado prático, onde determinadas pessoas completamente excluídas por diversos processos não estavam ali e que chegam nesse espaço ladeadas e abarcadas por diversos outros campos de apoio, né? Acesso à alimentação, a transporte, a cópia de material, a moradia, etc. E aí, com esse mínimo avanço, porque quando a gente fala de uma desigualdade histórica, isso é o mínimo avanço, preferiram acabar com o país todo e com a vida de todas as pessoas do que tolerar a nossa existência, por exemplo, numa fila de um voo. Né? Então, é de uma complexidade tão grande, né, e que repercute nesse momento político trágico que a gente está vivendo, que a gente precisou, sim, impor muito respeito ao nosso modo de ativismo, né? A gente precisou muito descolonizar o nosso olhar para que a gente compreendesse e assumisse que se eu estou vestida com essa camisa, ou se eu fui convidada para dar uma palestra na Defensoria Pública, onde todas aquelas corporalidades estão mimetizando homens brancos europeus, sejam homens ou mulheres, cis ou trans, né? A forma de existência é da alfaiataria inglesa ou o que for, né? Reiterando discursos e posturas de hegemonia que não se parecem em nada com a gente, nem na nossa origem, nem na nossa contemporaneidade. Né? Então, pensar em defender, produzir, criar, falar sobre, debater, discutir moda afro-brasileira, né, que é o termo que eu tenho, né, junto com Goya Lopes, Renato Carneiro, né, Makota Kizandembo, da Anamab, lá de Minas, debatido, né, fazer, pensar, produzir moda afro-brasileira é uma postura ativista em si. Esses enfrentamentos todos, né, que a gente escutou, Fernanda, largamente explicar, são meus, né? São de todas as... É de Isaac Silva, que estreia no São Paulo Fashion Week, né? Lutando para construir, né? Como é que eu posso dizer? Respeito a um legado que já é real, que não precisa da São Paulo Fashion Week. A São Paulo Fashion Week é que precisa da Isaac Silva, é que precisa da gente. Entende? Então, para concluir, na época que Beyoncé lançou um álbum que as pessoas estavam discutindo era ativismo feminista ou não, Angela Davis diz: queridas, não sou eu da minha geração que vou avaliar os ativismos das novas gerações. Mas o que eu sei é que, para mim, a minha roupa, a minha aparência, o meu cabelo importa, porque eu sou reflexo e extensão de todas as minhas familiares e ancestrais que não estão nos espaços onde eu estou. Né? E eu nem cheguei nos espaços onde eu preciso e quero chegar. Eu entendi a pergunta da Suzana, assim, pelo que eu entendi, o que a moda é para o movimento negro? Eu acho que o movimento negro ele não tem noção do veículo que a moda é. Apesar do movimento negro se agradar de ver uma mulher de turbante, de enxergá-la como empoderada, como uma mulher forte, eu acredito que esse veículo moda ainda não foi bem absorvido assim pela maioria do movimento, sabe? E eu falo isso porque eu tive a felicidade de começar a trabalhar com o Luiz de Freitas. A loja do Luiz de Freitas, as formas do Luiz de Freitas, apesar desses parâmetros impostos, alfaiataria inglesa, a qualidade milanesa, o luxo do Paris, sempre foi inspirado no que ele era, no que ele acreditava para ele como homem, né? E a minha grande questão era assim, eu via naquela época, né, gente, já tem um tempão, não tinham negros com poder aquisitivo. Os que tinham estavam na loja. Mas
ele, o Luiz de Freitas, ele nunca foi visto como uma pessoa importante dentro do movimento, entende? Eu perguntei a um panteão do movimento negro, vem cá, meu irmão, e o Luiz de Freitas? Ah, o Luiz ficava com aquela moda dele lá por Ipanema. Né? Por quê? Porque eu estou em Ipanema. Eu estou em Ipanema e os meus pares não comparecem na minha loja. E por que isso? Né? É uma pergunta que eu sempre me faço e quero, né, respostas. Então, eu acho que a moda, né, por ter todo esse histórico, que foi o Worth que fez, que foi fulano de tal, que criou, que isso, aquilo, uma coisa branca, né? A gente está começando a se apropriar agora. É um fenômeno recente, né? Que a gente está usando o que é nosso, né? Que a gente está usando o que é da nossa ancestralidade, da nossa propriedade. E uma coisa que a Carol falou em relação ao cuidado que ela tem com o sagrado dela, de não estar expondo isso em fotos, de não estar usando isso comercialmente, que eu acho que é isso, né? É porque ela consegue extrair, né, dessa inspiração alguma coisa comercial que ela não precisa, né, desses elementos sacros para mostrar o que ela está fazendo. E isso é uma coisa muito importante. A moda, ela não pode ser óbvia. E o MMA, né, o MEI Moda Afro, ele ainda está nesses símbolos, né, nesses símbolos fáceis das pessoas lerem. E não é isso, a gente funciona no secreto, a gente a gente é sacerdote, né? Então, para mim, a moda, né, ela precisa ser entendida, né, nesse âmbito de ser um veículo muito grande de ativismo. Posso comentar rapidinho a fala de Fernanda? Perfeito isso que você traz, Fernanda, que a gente funciona no segredo, né? Ao mesmo tempo, como professora de moda, né, que fui de planejamento de coleção, styling, fotografia, toda a área de criação, né? Esse mesmo processo de deseducação que a branquitude produziu com a comunicação, com todas as linguagens, também afetou a nossa população, né? Então, ainda tem o sonho, né, de fato elaborar, né, esses materiais didáticos para a produção, para a contribuição desse repertório, para a contribuição dessas metodologias, né? Esse é o papel da universidade pública, né? Uhum. No entanto, a minha própria existência na universidade pública até o momento, até o presente momento, ainda é uma situação de luta por permanência e de resistência, porque eu ingressei com a carga horária mínima, dando aula em várias instituições ao mesmo tempo, até mudar para dedicação exclusiva, concluindo o doutorado, que eu precisava passar estado probatório, etc., para ter coragem de entrar no doutorado, que a gente sabe, como a gente diz na Bahia, que é barril, entendeu? No entanto, exato, é barril. E a gente sabe que a gente, com a nossa experiência, a gente também tem esse compromisso de elaborar essa produção de repertório de modo respeitoso, né? Que não funcione apenas com aquilo que é facilmente lido, facilmente compreendido. A gente sabe que a academia também não é o único espaço que a gente tem de produção de conhecimento negro, Perfeito. né? É como a gente passou muito menor, tempo, na verdade, por a enquanto. gente tem outros espaços também, né? Gente, vamos terminando. Que a gente pena! Que pena! Porque tá legal o papo, hein? Tá ótimo! Tá bom esse papo. Então, eu vou falar primeiro, aí depois Carol e Fernanda. Não, é melhor Carol falar primeiro, Fernanda, e depois eu para fechar, né? Eu é que sou a mediadora. Vamos lá. Gente, eu podia ficar aqui uma semana, um mês, um semestre, um ano. Para mim é uma honra estar com vocês. Essa troca para mim foi super importante, né? Conhecer vocês mais de perto é uma honra, né? E saio aqui com meu coração feliz de saber, né, das suas existências e do quanto a gente pode ainda construir
né? Quando eu falo sobre modativismo, é uma célulazinha, né, que vai nascendo, procurando sedimento, água, sol, luz, para que possa, né, como é que eu posso dizer, enfim, né, junto com todas essas ações, com todas essas organizações, se fortalecer. Né? As experiências nas passarelas africanas foi a sedimentação desse entendimento do quanto nós somos diferentes nesse sentido. Né? Que uma vez cientes de que essa separação e essa, entre aspas, competitividade é provocada estrategicamente, a gente consegue nos admirar mutuamente, aprender, que é o mais importante. Né? Eu aprendi muito vendo o relato de experiência, né? E de criação, de fabricar. É um cacófato. Fabricafro, foi. Né? E a posição de Suzana como gestora, né? E a interlocução que fluidamente ela traz na sua fala com o feminismo negro, para mim eu fico assim, nossa, posso respirar um pouquinho mais aliviada. Né? Que bom que a gente existe, que bom que eu estou aqui com vocês. E eu espero muitos outros momentos que a gente está compartilhando, né? Isso num evento bacana, né? Importante, como que precisa entender que não há sustentabilidade, né? Não é ecossustentabilidade, não há sustentabilidade. Não há sustentabilidade ambiental sem considerar que sustentabilidade social só acontece quando a gente assume e tenta reparar as hierarquias raciais. Nossa, anotar para colocar no quadro. Fernanda. Então, eu também quero agradecer, eu ficaria aqui trocando ideia até amanhã. Eu espero que a partir desse momento nós possamos, né, produzir esses conteúdos, nós possamos andar mais juntas, né? Eu quero agradecer mesmo assim essa oportunidade de poder mostrar, né, a minha ideia, essa militância, né? Porque eu me sinto uma ativista de qualquer forma. E para mim foi um prazer. Tá? Pode chamar sempre, gente, que eu venho. Obrigada. Para finalizar, gente, eu queria também falar que foi um prazer conversar com vocês. Carol, já estava de olho em você há um tempo. Acho que temos que fazer interconexões, porque a gente está em muita coisa também na academia sendo feita a respeito de moda, decolonialidade, feminismo negro. A gente precisa trocar umas figurinhas, tá? E eu quero aqui, gente, fazer alguns agradecimentos, né? Primeiramente, a Gi Caldas, né, que através do Manifesto Vamos conseguiu esse espaço para a gente estar falando sobre igualdade, né, racial e moda, né, que é um assunto tão importante, né? A moda é uma cadeia que emprega muitas mulheres negras, então isso cabe a gente muito. A gente está muito interessado em discutir moda. Agradecer também a Luísa Tamashiro e ao Rafael Moraes, que são da produção do Brasil Eco Fashion Week. E, gente, desculpa que a gente demorou, mas, cara, a gente está entalado aqui há séculos para falar sobre esses assuntos num espaço como esse. Obrigada pela compreensão e até a próxima edição. Vamos manter essa mesa. Grata, gente. Um beijão. Até mais. Beijo. Tchau.